A paz de Jesus Cristo a todos. É com muita alegria que eu venho para um momento de reflexão com você. Eu ouço muito de muitos alunos, já há 8 anos ensinando a palavra de Deus como professor de teologia. Eu ouço de muitos alunos sempre a seguinte questão: professor, o que é que nós podemos usar do Antigo Testamento e aplicar para a igreja? E todas essas promessas do Antigo Testamento, você estará sempre por cima e nunca por baixo, será sempre cabeça e nunca cauda, você vai triunfar, vai comer o melhor dessa terra. E eu ouço a pergunta sempre, o questionamento dos alunos: o que é que eu posso aplicar do Antigo Testamento para a igreja? Tá bom? E eu fico assim observando com muita preocupação. Por quê? Porque hoje uma pregação irresponsável de muita gente, às vezes é falta de conhecimento, a gente entende, e tem outras pessoas que é por maldade. Começam a pegar algumas promessas que eram específicas para Israel, e já não são mais, nem para Israel serve mais, porque cumpriu-se num tempo. É o que nós chamamos, num contexto imediato, aquela profecia se cumpriu, tá bom? E ela não vai se cumprir mais. Algumas se cumpriram e só se cumprirá no milênio, tá bom? E elas não servem para a igreja, tá? E o que mais me deixa triste muitas das vezes é que essas pessoas só pegam as promessas pré-exílicas feitas para Israel. Então, antes de Israel ir para o cativeiro, onde Deus está prometendo, se você me obedecer, vai ser uma bênção para você. Você vai entrar na terra prometida, tá bom? E aí você vai comer o melhor daquela terra ali, da terra prometida. E assim vai. E aí, sempre eu digo aos alunos, muito cuidado. E vai também uma dica para você que está me ouvindo, para você interpretar de forma correta, para não trazer esperanças falsas no coração das pessoas. Tá bom? Então, observe, tem promessas na Bíblia que foram somente para Israel, para um período, e hoje já não é mais. Então tem coisas condicionadas. Por exemplo, os falsos profetas, quando profetizavam falsamente, claro, a lei dizia que poderia matar os falsos profetas. Isso foi específico para aquele tempo, uma lei para aquele tempo. Então observe, tem coisas e promessas também, observe. Mandamentos e promessas específicos para Israel. Hoje já não é mais assim. Então hoje não pode apedrejar o falso profeta. Os filhos, quando eram desobedientes, poderiam ser apedrejados. E hoje já não pode mais. Observe, era para Israel para aquele tempo. Tá? Por exemplo, Josué, capítulo de número 1, quando diz que Moisés, meu servo, morreu, agora você se levanta e você sabe onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança. Tá bom? Isso é um texto voltado para Israel, para aquele momento da história. Aonde Josué pisasse a planta do pé, Deus daria a Josué e a Israel, naquele período, por herança, porque Canaã era daquele povo. Isso não se estende hoje para Israel. Tá? Não se estende hoje para Israel. Você vai dizer, mas como assim? Como o senhor pode dizer uma coisa dessa? Está ferindo a Bíblia? Vamos pensar. Peça para o povo israelense, hoje está dividido assim, né? Israelenses e palestinos. Os israelenses são os descendentes provenientes aí de Isaac, os palestinos provenientes de Ismael. Peça para esses israelenses colocarem o pé lá na faixa de Gaza e naquelas regiões e diga para os palestinos: pronto, Deus me deu como herança, é meu, para você ver o que é que de bomba que vai cair lá. E muita gente morrer, como isso tem acontecido. Então observe que isso não funciona hoje, porque foi para um momento específico da história. Precisa-se analisar a Bíblia dentro do seu texto com contexto imediato, contexto remoto, para não cometer os erros que a igreja vem cometendo. Aí pega uma promessa dessa, onde pisar a planta dos teus pés eu te dou como herança, e prega para a igreja. Quem te falou que essa promessa serve para a igreja? E hoje nem para Israel essa promessa hoje se aplica mais, porque se aplicou em um momento. Então cuidado, muito cuidado com uma pregação desprovida de responsabilidade, para não gerar no coração das pessoas uma falsa esperança e elas se decepcionarem com Deus por causa de uma pregação irresponsável. Então, qual que é o melhor meio então de analisar? Sempre assim. Pegue aquela passagem bíblica do Antigo Testamento, veja se aplica a Israel. Aplica para qual momento? Para aquele momento futurístico? Sim, se aplicou e ainda se aplica, tá? Agora você vai fazer o quê? Pegar esse ensinamento
e tentar encaixar ele no Novo Testamento para a igreja. Então você vai lá e pega aquela doutrina. Tá, serve para Israel, serviu e serve para Israel. Agora vamos ver se serve para a igreja. O Novo Testamento ensina isso, respalda esse ensinamento, coloca. Se não respaldar, não serve para a igreja. Se não ampliar, não serve para a igreja. Então tem que respaldar ou respaldar e ampliar. Senão não serve para a igreja. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Por exemplo, no Antigo Testamento, um dos 10 mandamentos é não matarás. Que a colocação mais correta seria não assassinarás. Ou seja, não mate sem motivo justo. Ou seja, se não for em legítima defesa, só em legítima defesa poderia. Então assim, não está dizendo que não podia matar. Está dizendo o quê? Está dizendo que não podia assassinar uma pessoa. Qualquer motivo eu vou lá e assassino alguém. Não podia. Isso aí não pode. Tá bom? Então, não assassinarás. Tá? Aí você vai dizer assim, bom, então não serve para o Novo Testamento, para a igreja? Não, calma, peraí. Israel ainda continua assim? Sim, não pode assassinar. Serviu para aquele momento da história, contexto imediato? Sim. Serve num contexto? Serve, ainda até hoje serve. E para a igreja serve? Vamos tentar ver. Bom, não assassinarás. Opa! A igreja também respalda esse tipo de ensinamento. Não assassinarás. Claro. Opa, se você assassinar, você está debaixo de Romanos 13, onde diz que todos devem submeter às autoridades. Tá? Deve submeter às autoridades, se você fazer o que é certo, normal. Se você não fazer certo, o que é que acontece? A espada virá sobre você. Só que o Novo Testamento, ele não só respalda isso, mas ele amplia. Na primeira carta do irmão João, no capítulo de número 3, tá bom? A partir do versículo 15 até o versículo número 16, o que é que vai dizer? Vai dizer que se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Então, no Novo Testamento, o assassinato vai além de afetar o corpo. Ele é visto no subjetivo. Não precisa nem objetivar o fato. Objetivar é errado. O Novo Testamento também condena, serve para a igreja. Mas você não precisa nem objetivar. Só no subjetivo você já se torna um assassino. Então observe como o Novo Testamento respalda e amplia esse ensinamento. Então é assim que nós devemos analisar. Uma boa interpretação, ela deve caminhar por aí. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.